Olá, contar uma história para vocês que é extraída da Guemará. Ela fala sobre Rabbi Yoshua ben Hanania. Ele está passando por uma estrada e de repente ele vê uma bifurcação. Ele não sabe que caminho ele deve seguir para chegar até a cidade de destino dele, mas justo nessa bifurcação tem um menino, um rapaz muito jovem. Ele se direciona para esse rapaz e pergunta: qual é o caminho que leva até a cidade? O menino responde a ele: os dois caminhos levam à cidade. O caminho da esquerda é curto e longo, o caminho da direita é longo e curto. Rabbi Yoshua fica meio confuso, não entendeu exatamente o motivo dessa resposta dúbia, mas de qualquer forma ele opta por pegar esse caminho curto e longo. Quando ele opta por esse caminho, o caminho da esquerda, ele percebe que a estrada ela é realmente curta, ele consegue enxergar a cidade logo ali adiante, só que existe no meio do caminho um labirinto com extremas variações e muito complexo mesmo, que permitiria com que ele chegasse até a cidade. Então ele percebe que apesar do caminho ter uma distância relativamente pequena, é muito complexo de chegar até a cidade. Bom, ele volta e ele conversa com o menino novamente, acaba abençoando a ele e percebe justamente através dessa simbologia que foi a resposta que o menino lhe deu, apesar de ser uma criança tão jovem, era um menino muito inteligente. Então ele abençoa o menino e torce que toda a Israel acabe tendo essa mesma inteligência, essa mesma astúcia do menino, em perceber essas variações, essas coisas que acontecem no nosso trajeto. Rabbi Yoshua, depois disso, ele pega o caminho longo e curto. Logo que ele entra no caminho longo e curto, ele vê que o caminho, apesar de ser mais extenso, significativamente mais longo, é muito mais fácil. É uma estrada plana, uma estrada tranquila, sem qualquer espécie de problema, qualquer labirinto que possa ter. Então é um caminho que realmente ele acaba levando um tempo muito menos curto por não ter essa complexidade toda, por não ter esses caminhos dúbios dentro dessa estrada. Bom, por que eu conto essa história? Simples, a gente está se aproximando do nosso ano novo. Rosh Hashanah está chegando. Nessa época, a gente passa a refletir muito sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, sobre o que a gente pode fazer para melhorar. O mês de Elul ele tem um significado muito especial para isso. Então, nada mais do que essa história, ela serve para ilustrar como muitas vezes a gente entra em certas situações, em certos caminhos, em certas estradas que se bifurcam. Às vezes a gente entra no meio dessa bifurcação, está no meio do labirinto e nem sabe mais como retornar de repente. Às vezes isso acontece com a gente está no meio do labirinto, fica meio perdido, situações difíceis e adversas acontecem com a gente não entende sempre o porquê disso. Então às vezes pode ser difícil de retornar e seguir a outra escolha, o outro caminho, a outra estrada. Mas o que acontece? Uma vez que a gente está nessa situação, é por vontade de Hashem. E a gente tem que saber que o que a gente é hoje é resultado de tudo que passou antes. E se a gente entrou muitas vezes em um caminho tortuoso, esse caminho vai nos permitir crescer espiritualmente. Então as nossas adversidades servem para a gente crescer cada dia mais. Então que a gente possa refletir sobre o quanto a gente cresce através dessas adversidades e que a gente entenda, com a nossa limitação, quais são os desafios que a Hashem nos dá e como a gente se sobressai sobre eles e o que a gente extrai sobre isso. Então, Shabbat Shalom a todos, Hag Sameach e até a próxima.